Tudo bem, turminha? Boa tarde para todos. Olha, nós vamos começar com português, tá? Nossa revisão, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, no quadro para vocês olharem, tá bom? E quem for tendo dúvida, pode perguntar, tá bom? Que a gente vai tirando as dúvidas, tá? Olha só. No primeiro módulo, a gente trabalhou muito a questão do poema. Lembra? Quem lembra dos poemas? Ó, os poemas, eles têm rimas, tá? Eles podem ter rimas ou não, tá? Eles têm estrofes, versos. Quem é que lembra o que é uma rima? Quem é que pode ajudar a tia Simone? Quem lembra? Igual. Uma Palavras terminam com o mesmo som. Isso. Quando tem algumas palavrinhas que no final possuem o mesmo som. Que nem esse aqui, ó, que a tia Simone vai botar aqui, ó. Vocês estão vendo? Aí, tipo, Ó. nha. Ah lá. Peão. Estão vendo? E depois a palavrinha leão. As duas terminam com ão. Ó, normalmente é quando termina, a terminação é parecida, entendeu? O som é parecido. Então, ó, ão e leão. Essas duas palavras, elas rimam, tá bom? E aí a gente vai falar sobre estrofe. Estrofe são aqueles grupos, não é verdade? Que aparecem no poema, entendeu? E aí vem os versos. Cada linha do poema é um verso, tá? Tem uma estrofe, ela pode ter vários versos, várias linhas, certo? E pode ter também uma estrofe com um verso só. Pode ter também com uma linha só, tá bom? Aí vem o título. O que é o título? Quem é que pode me dizer o que é o título de um poema ou de um texto? É o quê? Quem pode falar sobre o que é o título? O título é quando você vai colocar o nome na frase, no texto, numa frase. Isso, muito bem. Muito bem, Gustavo. O título é o nome do texto, né? Ele tem que ter a ver com o texto que a gente leu. Primeiro a gente lê o texto para depois a gente colocar o nome do texto. Aí vem os personagens do texto. Os personagens são aqueles que aparecem no texto, não é verdade? Tem aqueles personagens principais que aparecem muito e tem aqueles que às vezes não aparecem quase, mas são personagens do texto. E aí a gente depois vai falar sobre ordem alfabética. Quem é que sabe me dizer o que é ordem alfabética? O que é a ordem alfabética? É a ordem de quê? Do alfabeto. De A a Z. Não é isso? Ó. Certo? O alfabeto, quando a gente pega... É a mesma coisa, né? Quando a gente pede para colocar as palavras em ordem alfabética, a gente tem que lembrar do alfabeto, tá bom? Aí o alfabeto, ele é de A a Z. E quando tem uma palavrinha com a mesma letra, o que a gente faz? Vê a letra do lado. Vê a próxima. Muito bem. Vê a próxima letra, tá? Aí a gente vai percebendo qual é que vem primeiro no alfabeto, não é? E aí a gente vai colocando em ordem alfabética, certo? E aí, pessoal, tem também no nosso módulo, para a gente lembrar, fala sobre as vogais. As vogais a gente já está cansado de saber, né? O alfabeto ele é composto por vogais e por consoantes, não é verdade? Quais são as vogais, pessoal? A, E, I, O, U. Isso. E as demais são São as consoantes, consoantes. certo?
Aí vem falando também, na parte da ortografia, a gente vem falando sobre palavras com sons parecidos. E aí a gente tem que tomar cuidado com as palavras com som de F e com som de V, certo? Porque o som é bem parecido. Também tem palavras com T ou D. E também tem palavras com P ou B, tá? Então prestem atenção, tá? Nessa ortografia que os sons são parecidos para a gente não confundir, tá? E aí a gente também vai falar sobre sílabas. As sílabas são pedacinhos das palavras. Então a tia Simone colocou aqui, ó, vou tirar esse que a gente já fez. Vou colocar esse número de sílabas. Vou tirar esse. Vou colocar esse. Olha só isso. Acabou de acordar, 9h da manhã. Tá? Então, pessoal, vai falar também em português, no nosso módulo, sobre o número de sílabas, né? A gente tem uma palavra, por exemplo, essa palavra aqui, pé. Essa palavra tem quantas sílabas? Uma. Quando a palavra tem uma sílaba, a gente chama como? A gente classifica monossílaba. Monossílaba, meu Deus. Agora, quando a palavra tem, por exemplo, casa, quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra casa? Duas vezes. Então, ela tem 2 sílabas, certo? E aí, como é que a gente chama a palavra? Sílaba. Muito bem. Sílaba. Aí, agora, a palavra. Peraí. Agora a palavra escola. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra escola? 3. Então, ela tem 3 sílabas, 3 pedacinhos. Como é que eu chamo a palavra que tem 3 sílabas? Trissílaba, tá? E aí vem a palavra refrigerante. Refrigerante. Quantas vezes? Refrigerante. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Como é que eu chamo a palavra que tem 4 ou mais sílabas? Polissílaba, tá? Então, essa palavra aqui, enorme, ela é polissílaba. Então, muito bom, pessoal. Muito bem. Então, é isso que vocês vão, que mais aparece no nosso módulo de importante, no primeiro módulo aí, o módulo número 1, tá? Aí, agora, a tia Simone vai falar sobre história. Ó. Tá? Espera aí que eu vou pegar as outras folhas. Ó. Em história, a gente vai falar, ó. Olha lá. Em história, a gente vai falar sobre o tempo. A gente falou já sobre o tempo. O nosso módulo 1, ele fala bastante sobre a questão do tempo em história. Que tempo é esse? Olha lá, é o tempo passado, que já passou, é o presente, que está acontecendo agora, e é o passado, tá? E é o futuro, aquele que ainda vai acontecer. À medida que a gente for crescendo, né, e for passando o tempo, ainda vai acontecer. E aí, pessoal, eu sei que no módulo
a gente percebeu que a gente mede o tempo através de alguns instrumentos. Vocês lembram que instrumentos são esses? Eu coloquei aqui, ó, para dar uma dica para vocês. Quem é que lembra? Relógio. A gente mede pelo relógio, mas tem outros instrumentos que a gente pode medir a passagem do tempo. Quais são eles? Eu coloquei aqui, ó. O relógio do sol. Lembram dele? Larissa, o que você lembra do relógio do sol? Ampulheta. Calendário. A ampulheta também. O que mais? Calendário também. Clepsidra. Lembra disso? Ó, se a gente abrir o nosso módulo, a gente vai poder recordar. Para quem esqueceu, tá? E a gente vai visualizar quem é. Olha lá, na página 216, eu vou colocar aqui, ó. Na página 216, a gente vai lembrar do relógio do sol. Olha lá. Olha o que ele diz. A marcação das horas nesse tipo de relógio depende da sombra projetada pelo haste que fica sobre a sua superfície. Quando os raios solares refletem sobre ela, indicam a hora. Olha lá, pessoal. Esse é o relógio de sol que mede a passagem do tempo. Aqui nós temos a clepsidra. Lembram desse material, desse instrumento? Que também é um instrumento que é marcada conforme a água vai passando de um recipiente para o outro. Esse aqui, o sol é o instrumento que vai dizer a hora. E aqui a água que vai ajudar, tá, a dizer a hora, a passagem do tempo. E tem a ampulheta, que é através de quê? A areia, ela é usada com areia, né? E aí, o que acontece? É um recipiente de vidro que vai passando. A areia passa de um lado, passa de outro, para mostrar o tempo, quanto tempo se passou. O tamanho da ampulheta. Tá? Então, antigamente, lá no passado, tá? A gente representava o tempo por esses 3 instrumentos. Tá? O sol, o relógio do sol, a clepsidra e a ampulheta. Tá bom, pessoal? Só para a gente lembrar. E aí, no tempo também, no nosso módulo, vem falando quais as atividades. Existem algumas atividades que a gente faz durante a manhã, existem algumas atividades que a gente faz à tarde, e existe algumas atividades que a gente faz à noite, tá? Por isso que a tia Simone colocou aqui, ó. O tempo, do nosso dia, ele pode ser dividido em 3 etapas, tá? Manhã, tarde e noite, tá bom? E aí, pessoal, quais as mudanças quando o corpo da gente cresce? O que pode mudar, pessoal? Quem pode me dar um exemplo de uma mudança do corpo? O Henrique acabou de acontecer com ele, que eu fiquei sabendo, uma mudança no corpo dele. O que aconteceu que caiu aí na sua boca? Henrique? O dente. Quando a gente vai crescendo, não é verdade? O nosso dente de leite, ele se cai para poder vir um dente permanente, não é verdade? Então, uma mudança é o dente. Né? O cabelo pode mudar. Muito bem. Cabelo. Vai ficando mais branquinho. João, é só mudar de cores. Tem crianças que nascem com cabelo, aí quando vão crescendo, aparece mais cabelo. Pensou? Tem crianças que nascem com cabelo escuro, aí vai ficando mais clarinho. O cabelo lisinho vai ficando mais enrolado. Mais clarinho. Depois que eu comecei a mostrar dessa cor aqui. Hã? Alguém mais sabe outra coisa que pode mudar? Ó,
que pode mudar também? Ó, o tamanho, né? A altura, né? Ó, a altura. O tamanho do braço. Ô, tia, Tamanho da A gente vai aumentando de tamanho. o tamanho do braço. É. Ô, tia, Ô, braço. o tamanho da perna. Posso falar uma coisa? O meu pé já tá começando a aquecer, porque quando eu botei nela, já 6 horas já tava aqui, tinha só um pouquinho de espaço na minha chuteira. Meu pé tá aquecendo mais rápido. o tamanho dos pés, né? O calçado vai aumentando também. O tamanho da perna. Verdade. Olha quanta coisa que a gente consegue perceber de mudança. Fala, Mari. Oi, O Mari. corpo também muda. O corpo também muda. O corpo também muda. Várias coisas mudam, né? Então, agora eu vou tirar esse e vou botar outro. Aqui. A única coisa que mudou meu corpo foi você. Pessoal, no nosso módulo também fala sobre os dias da semana, né? Que vem no calendário. Lembram disso? Quais são os dias? Quantos dias da semana? Quantos dias nós temos na nossa semana? 7. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Aí depois, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. São 7 dias da semana, não é verdade? E aí vem falando também sobre uma palavrinha que é o cotidiano. Quem sabe me dizer o que é cotidiano? A rotina do nosso dia. Isso! É a rotina, né, do dia a dia, do nosso dia. Certo? Do dia a dia. Todo mundo tem uma rotina, tem um cotidiano. Os adultos também têm, as crianças também têm. E aí a gente desenvolve algumas atividades durante o nosso cotidiano, né? Algumas atividades que entram na nossa rotina do dia a dia, tá? Então, a gente fala muito sobre o cotidiano. Quais seriam essas atividades, tá bom? E aí, pessoal, vem falando também sobre o relógio, né? O relógio, ele também mede o tempo em horas, minutos e segundos, né? Para a gente medir o nosso tempo de acordo com o relógio. Vem falando isso aqui também. E vem falando, quem é que sabe quanto é para a gente poder medir 1 hora, quantos minutos a gente passa? Quem lembra disso? 1 hora são o quê? 60 minutos. Tem que dar, o relógio tem que, lembra que a tia Simone falava com vocês? Que horas que é o recreio? O relógio tem que, o ponteiro tem que dar a volta, né? Tem que passar, o relógio tem que dar a volta toda, 60 minutos, para poder chegar 1 hora, certo? Meia hora, se eu quiser só metade, 30 minutos. Certo? Daqui a pouco. E a gente também falou que eu amei também corrigir muitos trabalhos que eu recebi sobre a linha do tempo. Eu amei ver desenhos, amei ver fotos de vocês na linha do tempo. A gente falou muito sobre isso no primeiro módulo, que é o nascimento, desde o nascimento até os dias de hoje, né? Então vem lá, a linha do tempo. O que acontece de mais marcante, de mais interessante na linha do tempo? A gente vai escolher, né,
Desde 0 anos, o que ficou marcado? Nosso nascimento. Depois, com 1 aninho, qual foi a atividade que mais marcou? Depois, com 2 aninhos. Depois, com 3, com 4, com 5, com 6 e com 7. Tem gente que tem 8. Né? Então, essa linha do tempo para a gente lembrar os fatos marcantes, tá? Na nossa vida. A gente lembra e faz uma linha do tempo, tá? Lembram disso? Então, É um fato marcante dos meus 2 anos. Eu tenho um fato marcante dos... Essas atividades foram as mais importantes do nosso módulo em História, certo? Quem quer falar um fato marcante em História para lembrar aqui na linha do tempo? Quem quer dizer? Quem quer lembrar e falar para gente? Fora. Alguém quer falar? O que aconteceu de mais marcante na nossa vida, na linha do tempo? João, Pedro, o que você quer contar para gente? Mariana, Henrique, alguém lembra? Alex? Então, Gustavo. o meu primeiro fato marcante é eu pisando na piscina. Cara, eu queria tanto ficar ali parado. Legal. Tia, Oi. tia, a minha foto marcante, eu sempre lembrei, é no dia que eu acordei na minha festa de 3 anos. O que aconteceu de marcante na sua festa? Foi festa de quê? Da Frozen. Ah. Aí eu acordei. Então, você lembra disso quando você tinha 3 anos, não é verdade? A gente sempre lembra de alguma coisa importante da nossa vida. Eu também. 5 anos. 5 anos depois. Eu também lembro de 2 anos, eu já estava nadando. Então, eu lembro que eu já estava mergulhando sobre um negócio que meu tio e minha tia, que também estão na minha natação, faziam pra mim. Tia! Fala, Mari. Fala, Mariana. A coisa mais marcante da minha vida, quando eu tinha 2 anos... Que era uma lá, qual era o nome? Legal, Eu comi neve de mentira. Legal, Mari. Verdade. Ó, então agora a gente vai passar para geografia, tá bom? Ó, a Simone vai lembrar geografia, tá? Acabou a história. E aí a gente vai lembrar geografia. Geografia. Olá, pessoal. Olha lá. No nosso módulo, nós falamos em geografia sobre a escola. Né? O tempo todo a gente fala sobre escola, não é verdade? A gente falou o tempo todo sobre escola. Nós falamos sobre os vários tipos de escola, que existem vários tipos de escola. Nós falamos sobre as dependências da escola. O que é dependência de escola? Quem que lembra? O que são dependências? Ó, quando a gente fala sobre dependência, a gente lembra de cômodos, certo? O que a escola tem? Como? O que ela tem? Então, ela tem cantina?
Cantina é uma dependência da escola. Ela tem sala de aula, ela tem cozinha, existe uma cozinha na escola, existe banheiros. Então, tudo isso são dependências da escola. Tem piscina na escola, tem quadra na escola, tem parquinho. Então, todos esses são dependências da escola, tá bom? E aí, pessoal, a gente falou muito no nosso módulo sobre as escolas indígenas. Quem é que pode falar para a tia Simone qual é a diferença, uma diferença, pelo menos, da escola indígena para a nossa escola? Ô, tia, a escola indígena, ela não tem outros materiais feitos de outros materiais. Ô, tia, sabia que a toca de... Sabe uma aldeia de índios? Sei. As escolas lá são muito diferentes. Lá tem o Saquique, eu acho o nome, que é o mais velho da tribo. Cacique. Aí ele é o mais velho da tribo. Isso. Aí ele conta pra ele já aprendeu. E também lá não tem escola, não tem paredes, não tem teto, não tem livros. Ele só conta. Então, exatamente. Muito bom, Gabriela. Muito bom, muito bem lembrado. Nas aldeias, tá? As crianças aprendem com os mais velhos, né? Tem o cacique da tribo, ou então as pessoas mais velhas, que já viveram mais tempo, que contam as suas experiências para as crianças, né? E aí vão ensinando para as crianças, tá? Aquilo que elas sabem. É essa maneira como eles, lá nas aldeias, como eles ensinam para as crianças. É verdade? Algumas aldeias ainda tem aula ao ar livre, né? Como a Gabi falou, né? Numa oca, ou então na mata. Eles trabalham muito com o lúdico, certo? E aí, mas já tem também, hoje em dia, já tem escolas mesmo indígenas, com parede, com uma estrutura de escola. E já tem professores também em aldeias também, tá? Dos índios. Mas a maioria delas, que aparecem no nosso módulo, são aldeias antigamente, no passado, é verdade? E que aparecem os pessoas mais velhas ensinando para as crianças, não é verdade? Tia. Oi. Os índios, eles usavam para fazer desenhos. Hã? Os índios, eles usavam urucu para fazer desenhos. Isso. Eles usavam tinta, né? Isso. O urucum, ele servia para pintar, né, o corpo das crianças, das pessoas, né? Não só crianças como da tribo. Eles pintavam o rosto, não é verdade? Porque os índios gostam muito de se pintar, de pintar o corpo. O urucu tem aqui no então pode e desenha às vezes. Ah, legal. Tá aí uma tinta avermelhada, né? Lajada, né? Muito legal. Muito legal. E aí, pessoal, olha só, em geografia também, a gente falou sobre ponto de vista. Lembram disso? Na página, ó, se a gente abrir na página 258. Eu tenho isso aí para falar sobre os índios. Legal, Gabi. Na página 258, ó, a gente falou sobre o ponto de vista. A gente observar um objeto, tá? Do ponto de vista oblíquo, do ponto de vista vertical, do ponto de vista frontal. O que quer dizer isso? Quem é que lembra disso? Como é que eu digo que eu estou observando uma determinada situação ou um objeto
eu estou olhando frontal, ponto de vista frontal. Quando eu estou olhando de frente para ele, certo? Aqui no livro, ó, se vocês lembrarem, aqui aparece a escola, tá? De frente. Então, a gente está tendo uma visão da escola frontal. Olha lá, pessoal. De frente. E aí, se eu perguntar, e aí, como é que é o ponto de vista oblíquo? Eu vou olhar do alto e de lado, certo? Aqui também aparece, olha lá, se eu quiser olhar de cima e, olha lá, do alto e de lado, eu tenho uma visão oblíqua, tá vendo? Do alto e de lado. Eu estou vendo a escola sobre a visão oblíqua. E aqui, na página 259, eu vou ver a escola com uma visão vertical. De cima para baixo. Tá? Eu vou ter uma visão vertical. Então, olha lá. Então, eu tenho, lembrando, lá na nossa geografia, que a gente aprendeu esses 3 pontos de vista. A Simone colocou aqui, ó, oblíqua, quando a gente vê do alto e de lado. O ponto de vista vertical, quando a gente vê de cima para baixo. E frontal, quando a gente vê de frente. Tá bom, pessoal? Lembrando isso, que é importante. E a gente falou também sobre os símbolos, né, que aparecem. Os símbolos, eles nos trazem uma mensagem, né? E aí, quem é que pode ajudar a gente falando sobre um símbolo que aprendeu? Ó, aqui na página 262, tá? Tem vários símbolos que aparecem. Quais são eles? Quem pode me dar um exemplo? Ó, no banheiro. Como é que eu sei que é banheiro feminino ou masculino? Porque mostra a imagem de um menino no banheiro masculino e de menina no banheiro feminino. Muito bem. Então, tem um símbolo, não é, Henrique? Esse símbolo é o desenho de uma menina no feminino e o desenho de um menino no masculino. Muito bem. Outro símbolo. Se a gente estiver dirigindo e aí tiver uma placa assim, o que é isso? Proibido estacionar. Isso, proibido estacionar. Olha lá. É um símbolo, né? Essa placa, ela está dando uma mensagem para gente. Não pode estacionar. Se a gente estacionar lá, a gente vai ganhar uma multa, ou então o carro pode ser até rebocado, não é verdade? Então, é um outro símbolo também que nós aprendemos. Quem pode falar outro símbolo? Outro. A gente pode criar vários símbolos para a gente se comunicar. Entendeu? Tem um símbolo. Tem outras placas de trânsito. A gente também tem no trânsito. Tia, Fala, Gustavo. quando você Tia! quando tem alguma coisa para quando você vai escorregar, tem uma placa avisando que você vai cair. Porque tá O chão é o piso escorregadio, né? Aí a gente coloca aquela placa. Peraí. Só para indicar que a gente tem que ter atenção quando for passar. Não é verdade? Porque o piso está escorregadio. Fala, Henrique. Quebra-mola 20 metros. Placa de trânsito. Placa de trânsito. Muito bem. Tem várias placas de trânsito que nos ajudam, né, a identificar
por onde nós passamos, qual a pista que nós podemos ultrapassar, né? Quais as pistas que a gente pode ultrapassar ou não. Vários símbolos, é verdade? A gente pode criar um símbolo também, né? Um símbolo de silêncio, né? Não podemos falar durante as aulas. Silêncio, ouvir a professora quando estiver falando. A gente também pode criar os nossos símbolos, não é verdade? E, pessoal, outra coisa, o que aprendemos na escola? Várias coisas aparecem no nosso módulo que nós aprendemos na escola de importante. Quem é que pode ajudar a falar? O que aprendeu de importante? Ó, eu vou escrever aqui uma coisa importante, ó. Vou escrever aqui, que acho importante. Ó. Ó. Uma das coisas que é muito importante, ó, pessoal, são as regras de convivência. Tá vendo? A gente precisa aprender as regras de convivência para poder ter o quê? Uma melhor, um dia melhor na nossa escola. Para a gente conviver melhor na nossa escola. O que vocês acham? Uma regra de convivência? Quem pode dizer uma regra de convivência importante pra gente? Fala aí. Não. Alexia, qual uma regra de convivência que você acha importante? A regra de convivência é tipo assim. Um combinado para a gente ter uma boa convivência na nossa escola. Qual seria? Obedecer a professora. Obedecer a professora, foi isso que você falou? Obedecer as regras. Obedecer as regras. Falando alto. Falar baixo. É verdade? Ó, respeito. Olha lá, pessoal. Ó, respeito. Isso é uma das regrinhas. A gente tem que ter respeito com os amigos, respeito com a gente mesmo, e respeito com todo mundo que convive com a gente na escola. Respeitar os amigos, as professoras, se respeitar. É muito importante essa palavra, ó, respeito. Oi, tia. Oi. Tia. Da escola. Oi, Alex. Pra não correr no... É a Gabriela que está falando? Eu? Você que está falando? Pode falar. Tia. Fala, Mari. Tem uma convivência também. Não fazer coisa. Não Não fazer com o outro aquilo que a gente não quer que façam com a gente. Muito bem também. O que mais? Amizade, ó. Não fazer bullying, já falei. Criar amigos. Né? A gente tem que criar amigos, a gente tem que fazer amigos, não é? Não brigar com o colega, ouvir o que o colega tem que falar. O colega está falando. Isso. A gente tem várias regras que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir para ter um bom ambiente, um ambiente saudável na nossa escola. Não é verdade? Muito bom, pessoal. Muito bem. Então, em geografia, nós falamos basicamente sobre esses pontos aí importantes. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Em português, alguém tem alguma dúvida? Em português? Não. Ó, hoje a gente falou sobre português, história e geografia. Tá? Vocês vão receber uns trabalhos, vocês vão fazer esses trabalhos recordando tudo aquilo que a gente estudou. Tá bom? Façam com capricho, com atenção. Alguém tem alguma dúvida?
Quer perguntar alguma coisa? Não. Todo mundo entendeu o português? Sim! Todo mundo entendeu história? Sim! Todo mundo entendeu geografia? Sim! Muito bem. Quem não trouxe o módulo, ó, para a tia Simone corrigir, tem que trazer, tá bom? Que eu vou corrigir. Vocês vão fazer o trabalho. Quando terminar o trabalho, traz para a tia Simone corrigir. Eu vou devolver para vocês. Aqui eu. Então, o meu já tá aí na escola. Tá? O seu já está corrigido. A gente vai devolver, tá bom? E outra coisa, olha, quem não trouxe os trabalhinhos que a tia Simone pediu fazer, todo mundo tem que fazer todos os trabalhinhos. Tá. É para mim. Quem está devendo trabalho tem que trazer. Tá bom? Eu quero corrigir de todo mundo. Tá faltando, ó, estão faltando muitos trabalhos. Viu, Breno? Viu, amigos? Quem não trouxe, vai falar com a mamãe, conversar com a mamãe, que a mamãe vai ver quais os trabalhos que faltam. Vocês vão fazer e vão mandar para a tia Simone corrigir. Tá bom? E o módulo também, combinado? Então, Combinado! na próxima live que nós vamos ter, a tia Simone vai tirar as dúvidas de matemática e de ciências que ficou faltando. Tá? Próxima. Combinado? Então, ó, estudem, façam os trabalhos com muito capricho, tá bom? Assistam os vídeos.